Amém, queridos. Que bênção. Podemos sentar. Deus abençoe você que está nos acompanhando da sua casa também. Que a unção, a graça do Pai esteja sobre a sua vida essa noite. Nós estamos no primeiro culto do mês de outubro, na terça-feira, né? E nós vamos ter 4 terças-feiras com o tema Conquistando o Essencial, baseado no livro do Bispo Rodovalho, com esse mesmo título, não é? Conquistando o Essencial. E esta noite nós queremos falar, o capítulo 1 que nós vamos tratar é Faça o que é prioritário. Faça o que é prioritário. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que Jesus nos ensinou sobre isso. Quando ele discutia com o jovem rico, ele perguntava qual era o primeiro mandamento, não é? E Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então existe um mandamento que é o primeiro, que é o principal. E esse entendimento, se tem um que é primeiro, ele é o maior. Ele é o que nós temos que dar a dedicação, a atenção, o empenho prioritário. No reino de Deus e na vida, nós precisamos saber definir o que é prioridade. Jesus também disse nesse mesmo entendimento: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus, talvez entre os que buscam, não, busco depois. Não, ele ensinou a buscar em primeiro lugar. As demais coisas, quer dizer, o que vem em segundo lugar, em terceiro lugar, quarto lugar, todas as outras coisas vêm depois. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. Isso é uma prioridade que nós entendemos. Qual é a nossa prioridade? Na vida do cristão, nós temos uma prioridade, que é Deus. A presença de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com o Senhor. Segundo lugar, o que vem? Vem a nossa família, nossos relacionamentos familiares. Nós vamos dar atenção, honrar os pais cuidar dos filhos, né? Se preocupar não apenas com o material, mas com o afetivo, com o espiritual. Depois você vai ver o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado, não é verdade? Então existe uma escala de prioridades. Se você inverter esta ordem, bagunça, as coisas se desorganizam. Então o que é principal vem primeiro. O que é principal deve ser prioridade. Vamos ver isso na palavra? Quero abrir com você o livro de Êxodo, capítulo 18, verso 13 ao 27, para nós falarmos sobre a vida de Moisés. Moisés viveu uma situação que eu quero compartilhar aqui hoje, que mostra para nós esta questão da prioridade. Ele foi um líder, e nessa passagem que nós estamos falando aqui, tinha recém saído do Egito, libertando 1 milhão de pessoas do cativeiro. E quando ele saiu liderando este povo, ele tinha que conduzir e administrar todas as questões. Não era fácil. Esse povo tinha queixas, tinha reclamação, tinha contendas, tinham situações que eles vinham até Moisés para que ele desse a opinião, para que ele falasse o que era correto. Afinal de contas, ele era a lei. Se não tem lei, vira bagunça, né? E nós percebemos que isso era um fardo muito grande na vida de Moisés. Acompanhe comigo Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13. Olha só, a palavra do Senhor nos diz: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo.
E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Imagina, 1 milhão de pessoas sentado esperando na fila, talvez. Moisés julgar a causa, falar o que era certo, o que era errado. 14. Quando o sogro dele viu tudo isso, disse para ele: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus, consulte a Deus por eles. Isso que eles estavam querendo. Toda vez que alguém tem uma questão, então me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Olha só o trabalho de Moisés. Ele sozinho estava fazendo o papel de juiz de todas aquelas pessoas. Imagina! E todo mundo ficava esperando. Passava o dia, aquele tanto de gente lá, passava o dia para ter uma audiência com Moisés, para ver o que ele ia falar, a queixa, os problemas lá de alimentação, de água, de partilha, alguma ofensa, alguma desavença. Meu Deus do céu! O sogro de Moisés viu aquilo, o sogro de Moisés viu aquela situação, falou: o que você está fazendo, rapaz? Isso é loucura! Esse povo aí nesse sol em pé o dia todo te esperando, não pode, isso não está certo. E o que aconteceu, queridos? Palavra do Senhor aqui, vamos continuar lendo aqui a partir do verso 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos, às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, 50 e 10. 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Ou seja, Moisés estava aqui numa situação, imagina quantas outras responsabilidades Moisés tinha, mas ele ficava perdido ali. O fulano ali sumiu, caiu uma moedinha, desapareceu. O outro ali, meu filho está aqui com uma febrezinha, Outro lá, o que eu tenho que fazer hoje? Qual vai ser o cardápio dessas? Imagina só, às vezes coisas que eram fúteis, básicas, simples, que qualquer pessoa centrada poderia orientar. Então, o conselho de Jetro foi para Moisés ficar com o que era prioridade. Um cara que estava fazendo o que ele estava fazendo ia ficar tão esgotado que não ia nem dar conta de, sei lá, será que ele ia ter tempo para buscar a Deus, para permanecer na presença do Senhor, para orientar os líderes com o que era a prioridade?
Ou seja, não dava, ele estava gastando muito tempo, não é verdade? Então nós percebemos aqui que o conselho de Jetro foi providencial, porque ele deu para Moisés prioridade. Falou: olha, escolhe homens de qualidade, de caráter, honestos, pessoas sérias, e coloca eles como juízes desse povo, em grupos de 1000, grupos de 100, de 50, de 10, que aí distribui, não fica tudo em cima de você, não assuma essa responsabilidade sozinho, você vai morrer desse jeito, você vai ficar doente, você não vai dar conta desse jeito, não é? Então o conselho de Jetro, como é bom a gente ter gente que nos aconselha, amém, queridos? Quando nós temos um coração aberto para ser aconselhado, Deus se agrada disso. E Jetro falou para Moisés: olha, eu vou te dar um conselho e que o Senhor seja contigo. Esse conselho vai ser uma bênção na sua vida. Imagina quanto peso saiu do ombro de Moisés. Imagina o alívio, o refrigério, como a vida de Moisés foi mais tranquila a partir daquilo ali. E ele certamente não ficou ocioso, mas ele pôde dar atenção ao que era prioritário. Ele deixou de atender o povo? Não, mas só o que era mais grave, somente o que era essencial, Moisés estava fazendo. E é isso que é o tema da nossa campanha esse mês: conquiste o essencial. O que é essencial não pode deixar de ser feito. O que é essencial você não pode deixar para lá. O que é essencial você não pode passar por cima. É prioridade, é principal, é princípio, é o mais importante. Se o mais importante for esquecido, você vai estar em apuros, você vai sofrer, você vai ter consequências, né? Então, primeira coisa que a palavra diz que é a nossa prioridade é a presença de Deus. Jamais podemos abrir mão de Deus nas nossas vidas. É o número 1, é o primeiro lugar. E só isso já deve sempre mexer conosco, chamar a nossa atenção, porque a vida nos pressiona de todos os lados, ou a nossa carne, os nossos anseios, nossos desejos, e pode nos desfocar de Deus. Há tempo para todas as coisas, a palavra diz, não é verdade? Mas faça o que é prioridade primeiro, não deixa para depois, porque senão a sua vida bagunça, você se desorganiza, não é verdade? Nós não podemos cair nessa situação. Então, faça o que é prioritário. Realmente seja uma pessoa que crê em Deus, que teme a Deus, que cultua a presença de Deus, que sabe que o inimigo vai fazer de tudo para distanciar você do Senhor. Não permita isso. Tenha essa decisão no seu coração. Segundo lugar, cuide da sua família. Ore pela sua família, ministre para a sua família, não é? Relacione-se com eles, dê atenção a eles. Isso é muito importante. Depois, você não pode descuidar da sua vida natural, do seu trabalho, do seu suprimento, ou dos seus estudos, da sua preparação. Você não pode deixar para lá, porque é o seu futuro, talvez o presente também, mas é o seu amanhã, não é? Então você vai ter que investir, se dedicar, suar a camisa, queimar as pestanas, mas investir para que não te falte hoje, para que não te falte amanhã. Deus nos deu todas as coisas, Deus nos deu os meios para alcançar todas as coisas. Tudo que nós precisamos está aí, se nós nos empenharmos, se nós formos realmente fiéis, valorizando o que Deus nos entregou, as oportunidades, os talentos, a capacidade, a saúde, a força. Você vai construir aquilo que vai ser instrumento da provisão de Deus na sua vida. E em último lugar, nessa escala aqui, para a gente não ir muito longe, seu chamado, seu servir ao Senhor.
Todos nós somos chamados para servir ao Senhor, né? Todos nós somos chamados não apenas para crer em Deus, mas para servi-lo, para fazer a sua vontade, para sermos seus instrumentos, para levarmos o Evangelho, para ministrarmos as outras vidas. Todos nós somos chamados a isso, né? E nós não podemos perder isso de vista. Quer ler mais uma passagem no livro de Atos, capítulo 6, verso 1, abra sua Bíblia conosco. Atos 6, verso 1. Olha só outra situação aqui, onde foi necessário ter uma atitude para estabelecer o que era prioridade e organizar tudo o que estava envolvido, que eram necessidades, para que não se perdesse o principal. Atos capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha como é bom ter as coisas organizadas. Você vê que mesmo os apóstolos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, homens de fé, tiveram que lidar com uma situação e selecionar o que era prioridade na vida deles, não é? Senão ia virar bagunça, ia virar confusão. Se eles não colocassem ordem na casa, estava arriscado o ministério deles ser destruído, o propósito de Deus na vida deles não se cumprir. Traz isso para a sua vida, aplica isso na sua família, aplica isso no seu trabalho, aplica isso na sua vida espiritual. O que é prioridade? Nós temos que reconhecer o que é o essencial, né? E nos dedicar, fazer aquilo que é prioridade. Os apóstolos eram homens que precisavam se dedicar a Deus, à oração e a ensinar o povo a palavra. Só que também na igreja existia uma necessidade social. Tinham pessoas passando fome, tinham pessoas necessitadas, e aquilo era tanta gente que ficou difícil para os apóstolos atender a todo mundo. Tinha gente que estava ficando negligenciada, tinha gente que não estava sendo atendida. Por quê? Porque os apóstolos não davam conta de passar os olhos e organizar e ver quem era, né, que precisava. E aí o que eles fizeram? Olha só o que é a sabedoria. Oraram, olha gente, reuniram lá, olha, nós vamos organizar isso aqui. Nós não vamos dar conta disso tudo não. E a prioridade nosso é orar, é buscar a Deus e ensinar a palavra ao povo. É preciso cuidar das pessoas no alimento, no mantimento, é preciso, mas outras pessoas podem fazer isso. Vamos orar aqui, vamos escolher homens sérios, homens de caráter, homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, vamos selecionar. E
Todo mundo achou boa ideia, selecionaram lá, entre eles Estevão, que era o mais conhecido, né? Que depois se tornou o primeiro mártir da igreja. Você vê isso nos capítulos seguintes de Atos aqui. Era um homem cheio do Espírito Santo. E o que eles começaram? Eles começaram a fazer o que os apóstolos não davam conta de fazer. Os apóstolos continuaram lá orando, ensinando o povo, pregando a palavra, né? Ministrando o espiritual. E eles delegaram para outras pessoas cuidar do natural. Então você percebe claramente que eles tinham clareza do que era o essencial, eles tinham clareza do que era a prioridade, e eles não permitiram que outras necessidades, outras pressões roubassem da vida deles a posição principal. Quem está entendendo, diga amém. Né? Eles não permitiram outras urgências, e isso acontece muito na vida. Nós somos atropelados pelas urgências que nos roubam a atenção daquilo que é prioridade. E a vida da pessoa, a vida da gente vira uma bagunça. Nós não podemos permitir isso. Quem pode dizer amém? E os apóstolos nos dão grande lição. Eles viram aquela situação, identificaram um problema, tomaram providências, organizaram a coisa, mantiveram o foco no que era o principal, mas sem deixar de cuidar do que vinha depois, que também era importante, mas sem abrir mão do que era o essencial. Amém, querido? É lindo isso, maravilhoso nós vermos isso. Nós vemos isso então no exemplo lá de Êxodo 18, com Moisés aceitando o conselho de Jetro. Imagina, Moisés ia ficar doente, carregando aquela pressão, aquela responsabilidade sozinho. Moisés ia ficar maluco, mas ele estabeleceu o que era a prioridade, não é? Estabeleça você também, tenha muito claro na sua vida o que é a sua prioridade, o que é o primeiro lugar, o que é o principal. Nunca permita que nada, pressões, urgências, outras necessidades façam você abrir mão do que é prioridade na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vão haver muitas pressões, vão aparecer urgências, mas o que é principal, você buscar ao Senhor, você está na presença de Deus, isso jamais pode ser negociado. Porque se o inimigo conseguir tirar a prioridade da sua vida, ele vai conseguir bagunçar, desorganizar todas as outras áreas. Por isso que Jesus disse: busque em primeiro lugar. Primeiro é a prioridade, primeiro é o essencial. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Amém, queridos? E se já pensou se a gente fosse buscar, né, as outras coisas primeiro? A vida e as pressões da vida muitas vezes nos fazem agir assim. As pressões da vida muitas vezes nos fazem agir dessa maneira, né? Não, cuidar, sair igual um maluco, cuidando das outras. Não, mas isso é importante. Eu sei que é importante, certo? Mas você não pode permitir uma inversão de prioridades na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, estabeleça isso na sua vida. Eu vou ser uma pessoa que vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Meu compromisso com o Senhor, né? Já começo cedo, meu lugar, meu primeiro tempo é com o Senhor. Eu acordo tarde, eu tenho que ir trabalhar. Levanta antes. Tem horário, levanta 15 minutos antes, né? Tem um tempo com o Senhor, se conecte com Deus. Queridos, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Ponha Deus em primeiro lugar de fato na sua vida, porque tem uma promessa de Deus: todas as demais coisas que vocês necessitam vos serão acrescentadas, virão por acréscimo, sabe? É uma unção liberada na nossa vida, mas nós abrimos a porta para o caos
quando deixamos Deus para depois. Quando nós deixamos Deus para segundo, terceiro, quarto, nós abrimos a brecha para o caos. E às vezes precisamos nos arrepender, porque sem perceber, isso se tornou um retrato da nossa vida. E hoje você está aqui, e o Espírito Santo tocando no seu coração, para nós nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e colocarmos Deus no lugar que Ele merece, realmente no trono, no primeiro lugar. Ele é a minha prioridade. Sabe, vou te dizer uma coisa: se Deus for a sua prioridade, você não vai nem precisar preocupar muito em pedir as demais coisas, porque as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. A mão de Deus vai estar sobre a sua casa, a mão de Deus vai estar sobre o seu trabalho, a mão de Deus vai estar sobre a sua saúde, a mão de Deus vai estar guardando a sua família, a mão de Deus vai estar te dando livramento, porque você colocou Ele em primeiro lugar. E a consequência é imediata, direta: todas as coisas serão acrescentadas. O inimigo não pode mexer, o inimigo não pode roubar. Vai acabar Deus fazendo as coisas alinharem. Deus vai acabar fazendo as coisas encontrando o caminho dela. Você pode até ter um ataque aqui, um problema ali, mas no final das contas as coisas se encaixam. Amém, queridos? As coisas se encaixam. Sabe por quê? Que você está colocando Deus como prioridade na sua vida. Foi a experiência que eu falei 2 domingos atrás, da esposa de Abraão, Agar, né? Agar significa deserto, e ela estava num deserto, e ela pensava que estava sozinha ali, abandonada, rejeitada, que ninguém olhava ou dava atenção para ela. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor foi até ela e falou com ela, e ela se surpreendeu e disse: El Roi, El Roi, que significa Deus me vê. É uma exclamação: olha, Deus está me vendo. Ela se impressionou, ela ficou chocada, porque ela não podia imaginar que Deus a via, ela não podia conceber que ela seria tão importante para atrair o olhar de Deus. Mas ela teve uma experiência: El Roi, Deus me vê. E eu digo para você essa noite, sabe, faça tudo que o Espírito Santo colocar no teu coração, que Ele vai falar no teu coração, e a palavra de Deus vai te ensinar a cada dia a colocá-lo em primeiro lugar, e você vai ver que Deus te vê. Você vai ver Deus te vendo nas suas necessidades, nas suas lutas. Ele vai aparecer na sua história, Ele vai aparecer no seu deserto, falar ao seu coração e dar direção para a sua vida. Quem pode dizer amém? Busque então em primeiro lugar. Esse mês de outubro, toda terça-feira, a nossa campanha é nessa direção, conquistando o essencial. E hoje defina, faça o que é prioridade. E não há prioridade maior do que nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, começarmos nosso dia em comunhão com Ele, ligado nele, consagrando a nossa vida a Ele. Todas as coisas serão acrescentadas. Amém, querido? Vamos ficar em pé, ora comigo agora, por favor, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Sabe, esse é um segredo. É um segredo. Deus está te dando uma chave esta noite, e Ele quer que você a utilize na sua vida, porque de trás dessa chave tem respostas às suas orações. De trás dessa chave tem bênçãos para serem liberadas. Busque em primeiro lugar. Não permita o inimigo, e ele vai tentar trazer confusão na sua vida para que essa prioridade não seja respeitada. Mas você, sabendo disso, advertido dessa artimanha,
não vai permitir que o inimigo bagunce a sua vida. Deus será a prioridade na sua vida. Fecha teus olhos. Nós vamos cantar de novo aquela canção, em nome de Jesus. Pode colocar, Anderson, enquanto nós estamos falando aqui, orando, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Se você não tem tido essa prática da prioridade de Deus na sua vida, humilha diante do Senhor, peça perdão a Ele agora, arrepende, quebranta, fala: Pai, eu tenho corrido atrás de tantas coisas, eu tenho esquecido de Ti, eu tenho me preocupado com tantas coisas, Senhor, em nome de Jesus, mas essa noite, diante da Tua palavra, eu me humilho, eu me arrependo, e assim como Moisés ouviu o conselho de Jetro, eu humildemente, Senhor, recebo o conselho da Tua palavra, em nome de Jesus, recebo o conselho da Tua palavra, porque o conselho da Tua palavra vai aliviar o meu fardo, vai tirar a sobrecarga da minha vida, amém, querido? Deus está falando com você essa noite. Se você ouvir o conselho da palavra de Deus, Ele vai tirar o fardo que está pesando os seus ombros. Toda a carga que te traz sofrimento será removida em nome de Jesus. Levanta ao Senhor as suas mãos ou fala: Pai, eu te entrego as minhas cargas, todo o peso, em todas as áreas da minha vida, eu coloco nas tuas mãos. E eu sei que eu vou experimentar o refrigério do Senhor, te colocando em primeiro lugar, prioridade, como principal na minha vida, cada dia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça, deixa essa unção agora se derramar, deixa essa unção, Deus está te derramando agora uma unção, é a unção da palavra, é a unção profética liberada na palavra, ela agora está tocando a sua vida. E agora, quando você exercitar essa palavra, a força dela vai se manifestar na sua vida, no seu caminho e sobre tudo aquilo que você apresenta ao Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém? Oh Deus, em nome de Jesus, cantarei a bondade de Deus. Cante essa canção conosco. Oh, em todo tempo Tu és tão, oh Deus, o único que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Você pode declarar a bondade de Deus na sua vida. Declare essa noite: eu proclamo a Tua bondade na minha vida, na minha casa, no meu caminho. Me seguirá, Senhor, Tua bondade me seguirá, me seguirá. Salmo 23 fala isso, né? Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Sim, Senhor. Seguirá, Senhor, oh, seguirá, seguirá, todas as coisas serão acrescentadas, seguirá, Senhor, tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá. Aleluia. És fiel em todo. Declara isso com muito amor no coração. Todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, todo tempo.
bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ti, Senhor, nós damos glória, Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor. Essa noite quero te dar a oportunidade para você que deseja ofertar, apresentar seu dízimo, sua oferta, o seu parceiro de Deus. Se alguém deseja participar, levante a sua mão que nós vamos levar o envelope até você. Vocês que estão nos acompanhando nas suas casas também, participe, use o Pix da igreja que você já conhece, 2799-225-0270, 2799-225-0270, e consagra ao Senhor. Muitas pessoas já estão fazendo transações bancárias de uma forma eletrônica, e nós queremos orar consagrando ao Senhor tudo que já foi feito e está sendo feito nesta hora. Pai, confiando na Tua fidelidade, que nós temos trazido ao Teu altar nossas ofertas, dedicadas a Ti, consagradas ao Senhor, todos os dízimos e todos os parceiros de Deus. É uma alegria, Senhor, e a Tua palavra diz exatamente isso, que Deus ama a quem dá com alegria, e é com alegria que nós trazemos ao Teu altar, Pai. Abençoa Teus filhos, que eles experimentem o melhor de Deus. Põe a Tua mão, sua casa, seu trabalho, seus negócios, suas rendas, projetos, que eles prosperem, Senhor, cada vez mais em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Quero convidar você para sábado. Nós estaremos aqui no Arena Jovem. Vamos ter o Cine Arena às 19h30, vai ser maravilhoso. E domingo, nosso culto com toda a igreja, 19 horas, culto com a ceia do Senhor. Todos estão convidados. Amém? Quem está nos visitando a primeira vez? Tem alguém ali primeira vez? Uma salva de palmas para a nossa visitante, então. Bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe, viu? Eu vou pedir para a Suzy entregar uma fichinha para você. Deixa seu nome e seu pedido de oração para a gente interceder pela sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos em paz. Uma semana de vitória para todos. Em nome de Jesus.